Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos vocês. Vamos ter uma palavra de oração? Deus amado e grandioso Pai, te rendemos graças, Senhor, por esse momento. Te rendemos graças porque podemos juntos meditar na tua palavra mais uma vez. Renove sobre nós o teu cuidado e nos ilumine. E abençoe, Senhor, os lares, as famílias que estão nesse momento nos ouvindo, estão nesse momento passando por lutas, por aflições, passando por dificuldades. Guarde a cada um. E obrigado, Senhor, pela profundidade do amor que o Senhor tem para conosco. Oramos em nome de Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, você conhece alguma família complicada? Eu creio que talvez você tenha pensado, não existe uma família mais complicada do que a minha. Famílias são complicadas. Todas são assim. E nós olhamos e vemos que a dificuldade que há em cada família está exatamente por sermos diferentes, estarmos debaixo ainda do peso do pecado sobre nós, que nos leva muito ao egoísmo, ao egocentrismo, a querer mais e mais realizar a nossa própria vontade, o nosso querer, satisfazermos a nós mesmos dentro do nosso relacionamento entre pessoas numa relação de família. Deixa eu falar um pouquinho sobre uma família para com vocês. Gênesis, capítulo de número 27, a família de Isaac e Rebeca. Eu quero ler o verso 27, 28 e 29 que diz assim: Ele se achegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse: Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Deus dê do orvalho do céu e da exuberância da terra, e fartura do trigo e do mosto. Sirvam-te povos e nações, te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos e os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar e abençoado o que te abençoar. Essa bênção de Isaac sobre Jacó, ela mostra uma família debaixo da aliança do Deus Todo-Poderoso, uma aliança que Deus fez com Abraão e que prometeu dele constituir um grande povo, uma grande nação. Nós conhecemos um pouco da história e sabemos que tudo se consuma não em Abraão, não em Isaac exatamente, mas na posteridade de Isaac com o seu filho Jacó e com os filhos que Jacó teve, os seus 12 filhos, as 12 nações ou as 12 tribos de Israel. Meus irmãos, família complicada. Se vemos famílias complicadas, aqui temos uma. Uma família, meus irmãos, é, que tinha tudo para viver bem, tinha tudo para viver de forma ajustada, mas que por causa da inclinação pecaminosa dentro da natureza humana, passa por situações que não seriam necessárias. Isaac já estava velho, já estava com os anos avançados e ele mesmo reconheceu isto quando chama ao seu filho mais velho, Esaú, e pede a ele que preparasse uma comida como era da sua qualidade. Esaú era um caçador e ele pede para que fosse, caçasse, preparasse o animal, trouxesse a ele para que ele o abençoasse. Irmãos, enquanto Esaú sai para fazer isto, Rebeca está ouvindo atrás da porta. E ela ouve aquilo que Isaac havia dito a Esaú, o primogênito deles. E, meus irmãos, nós observamos aqui um primeiro aspecto dentro dessa relação de família, é a vida de um filho que, para conseguir o que quer, não tinha muito escrúpulo. As escrituras dizem que Esaú e Jacó já brigavam antes de nascer.
e que Esaú tem o seu pé puxado por Jacó quando do seu nascimento. E dali vem o nome Jacó, aquele que suplanta, aquele que engana. Isto se caracterizou quando agora, numa situação delicada em que Esaú estava com fome, ele vem e diz: você quer comer essas lentilhas gostosas? Então, me ceda o direito da primogenitura. O direito de primogênito dentro de uma família. Esse era um direito, meus irmãos, que um filho herdava quando do falecimento do pai, os benefícios que tinha por ser o filho mais velho. E ele chega e é, ele suplanta, ele engana, ele tira vantagem de uma situação para levar benefício. E agora não se torna diferente. Ele mais uma vez, ele vem e engana, agora não diretamente a Esaú, mas a seu pai, com a ajuda da sua mãe. Meus irmãos, o desejo de ter aquilo que se pretende a qualquer custo é pernicioso dentro da vida pessoal e não somente isso, traz prejuízo para a família, para as pessoas que estão caminhando à própria volta. Segundo, nós olhamos uma mãe que se tornou uma pessoa grandemente parcial. Ela ouve, Jacó era o seu predileto, e o que ela faz? Meus irmãos, para fazer com que o filho levasse vantagem, para fazer com que o filho pudesse receber aquilo que era do irmão mais velho, do seu filho primogênito, ela agora maquina um plano para enganar o seu marido. Irmãos, que desajuste! A esposa planeja enganar o marido para dar vantagem a um de seus filhos. Bem, o resultado não poderia ser bom, não é? E realmente, quando isso acontece, nós observamos Esaú querendo por fim a vida de Jacó. Nós observamos como ardilosamente Rebeca planeja tudo. Pede que o filho vá buscar cabritos, 2 cabritos, e ela diz: eu vou prepará-lo. E Jacó diz: mas não tem como ser assim, mãe. Meu irmão Jacó é peludo e eu não tenho pelos no corpo. Não dá. Ela falou: vai, faz. Ele foi, fez. Colocaram peles de animais para que ele ficasse parecido com Esaú e com cheiro de Esaú. E Isaac é enganado e concede a ele a bênção que eu acabei de ler. Irmãos, ele é abençoado. Ele não tem escrúpulos para chegar a atender a sua mãe para levar vantagem. E nem mesmo observamos Rebeca tem, meus irmãos, escrúpulos. A questão aqui não envolve ter bom comportamento, bom caráter, mas levar vantagem. Parece a lei de Gerson, né? Aquela lei que diz assim, não é? Quando o Gerson, jogador de futebol da Copa de 70, na propaganda dele, gosto de levar vantagem em tudo, certo? Uma família não é um lugar onde um leva vantagem sobre o outro, onde um quer suplantar o outro, onde um quer ser mais importante do que o outro, onde um consegue mais do que o outro. Mas família, dentro do que Deus estabeleceu, meus irmãos, implica numa relação de pessoas que mutuamente cooperam, mutuamente se ajudam, onde o egoísmo vai dar lugar, meus irmãos, àquilo que é comum para o bem-estar do lar. E não por aquilo que eu quero, deixo de querer, gosto ou deixo de gostar. É uma relação, sim, de sacrifício, onde um se dá para o bem do outro, e nessa inter-relação, todos, meus irmãos, são ricamente abençoados e a família é edificada. Irmão, a sabedoria edifica um lar, a insensatez põe ele para baixo. E nós observamos que a única coisa que pode transformar a realidade de um lar é Deus com o seu poder, com a sua graça e com a sua misericórdia.
Nós olhamos e vemos a história de Jacó. Ele luta com um anjo. Ele tem uma briga dura com Deus e até que ele é abençoado e Deus então muda o seu nome. Ele já deixa de ser o enganador, o suplantador, para ser aquele que recebe o nome de um príncipe dentre o povo. Deus muda o seu nome para Israel. E meus irmãos, de enganador para um instrumento agora nas mãos de Deus para operar os planos dele, Deus dentro da aliança que ele mesmo estabeleceu. Irmãos, aqui temos um homem egoísta, egocêntrico e enganador. E vemos Deus o transformando em um homem que foi como qualquer outro, mas que teve a sua vida modificada pela ação de Deus dentro das suas promessas. Dele sairia uma grande nação, e isso aconteceu com os filhos que ele tem. Teve 12 filhos, mais de uma esposa. Deus nunca se agradou disso. E nós vemos ali uma situação em que o mal é transformado em bem, quando o seu filho preferido, José, e pela predileção do pai, passa a ser rejeitado pelos irmãos, passa a ser até mesmo tido pelos irmãos como uma pessoa não benquista e que é vendido como escravo depois de um pensamento de morte sobre ele e que se torna, nas mãos de Deus, o grande libertador de um povo que estava passando por um período de fome, como Deus mesmo revelou, sendo ele o instrumento para a preservação da sua família e para que o que Deus houvera prometido a Abraão se consumasse. Aquilo que Deus havia prometido a Abraão, então estivesse realizado. Irmãos, ali debaixo da batuta de José, como o segundo dentro do Egito, o povo chega e ali Deus cumpre a sua promessa de um grande povo. 12 filhos, 12 grupos familiares que ali chegam e se tornam maiores do que o próprio povo do Egito, somando-se em 1,5 milhão, 2 milhões de pessoas, ou até mais do que isso, segundo algumas pessoas que têm estudado a história de Israel. Aí está o grande povo de Deus, que sai do Egito em direção a Canaã debaixo da poderosa mão do Senhor. E nós observamos, meus irmãos, que Deus, na sua fidelidade, cumpriu a sua promessa. E cumpriu a sua promessa, apesar da infidelidade. Apesar, meus irmãos, da dureza de coração. Apesar da maneira triste de viver dentro de um lar e de uma família, onde a mãe engana, onde a esposa engana o próprio esposo para beneficiar um dos seus filhos. Coloca irmão contra irmão, pai entristecido com os filhos e, com certeza, em desagrado da própria esposa. Deus é aquele que pode transformar vidas. E é aquele que transforma vidas para a sua honra e para a sua glória. Meus irmãos, vivemos debaixo desse grandioso amor, do grande amor de Deus em Cristo Jesus. E essa é a grande diferença que existe no viver de cada um de nós. Que Deus te abençoe, que Deus te renove, que Deus te sustente na pessoa amada do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus com o hino 42, o grande amor de Deus, e voltamos para encerrar esse nosso momento juntos aqui. A Deus demos glória por seu grande amor.
Dança nos céus com os santos em luz, legou-nos aquele que o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Tal prova de amor nos persuade a confiar nos merecimentos do Filho de Deus. E quem a Jesus pela fé se entregar, vai vê-lo na glória eterna dos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Amém. Vamos orar. Amado e grandioso Deus, nós te bendizemos, Pai, pela profundidade do teu amor. E a exemplo da família de Isaac e Rebeca, os nossos lares também enfrentam problemas porque nós somos pessoalmente e individualmente problemas dentro do nosso lar. Porque cada um de nós, seja marido, esposa, pais, filhos, nós, Senhor, alimentamos muito o desejo de fazer aquilo que é o nosso querer e forçar a nossa vontade, impor a nossa vontade. E em muitos momentos tornar o outro semelhante a nós, o que nunca deve acontecer. E te louvamos porque o Senhor tem nos ensinado que o Senhor transforma vidas e transforma as nossas vidas segundo a tua palavra na ação do teu Espírito. E pedimos, Senhor, que transforme os nossos lares para a tua honra e glória, começando transformando, Senhor, a vida de cada um de nós. Obrigado, Pai. Assim, Senhor, nós oramos em nome de Jesus. Amém. E meus irmãos, que a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a consolação do Espírito Santo continue sobre a sua vida e seja sobre todo o povo de Deus, hoje e por todo sempre. Amém. Amém, meus irmãos. Que Deus os abençoe. Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Atos 16, 30 a 31. Paulo e Silas estavam em Filipos, na província da Macedônia. Entraram no Ocidente por uma convocação celestial. Na cidade de Filipos tiveram 3 experiências marcantes. A primeira delas foi a conversão da asiática Lídia numa reunião de oração. A segunda foi a libertação de uma jovem possessa de um espírito de adivinhação. A terceira foi a conversão do carcereiro daquela cidade. Os 2 missionários, depois de terem sido açoitados em praça pública pelo fato de terem libertado a jovem prisioneira do diabo, foram lançados no cárcere interior de uma insalubre prisão. Com as costas ensanguentadas, longe de expressarem revolta por causa da injusta situação, à meia-noite começaram a cantar louvores a Deus para a admiração dos demais prisioneiros. Da parte de Deus,
veio um terremoto que abalou as estruturas da prisão, abrindo-lhe todas as portas. O carcereiro, ao acordar, vendo que as portas estavam abertas, ia suicidar-se. Quando Paulo bradou-lhe: não te faças nenhum mal, que todos nós estamos aqui. Ele, trêmulo, pergunta aos 2 missionários: que farei para ser salvo? Eles responderam: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. O homem creu com toda a sua família e foram batizados naquela mesma noite. Houve salvação para toda aquela família.